Daniel, vamos lá. Sporting Cristal 0, Palmeiras 2. Você gostou do que viu do Verdão? Alan, a gente, pelo menos eu, né, sou um pouco crítico em relação ao trabalho do Abel. O Palmeiras não tem demonstrado esse ano um futebol à altura daquilo que o Palmeiras investe, mas ontem o Palmeiras, eu acho que fez o que deveria fazer. Venceu 2-0, não teve muitos sustos. O Sporting Cristal teve um ataque ou outro, mas nada demais. Uma vitória do Palmeiras ontem, até certo ponto tranquila, e uma vitória importante, né? Porque o Palmeiras, se não vencesse ontem, iria ficar atrás do Sporting Cristal. Como até o Júlio disse no destaque, o Palmeiras faz 2 jogos agora em casa, contra os times mais fracos do grupo, o Júnior Barranquilla e o Cerro Porteño. O Palmeiras tem tudo para vencer essas 2 partidas e se confirmar na primeira colocação do grupo. É lógico que é uma teoria, né? Não é uma certeza, mas acaba levando uma vantagem depois do mata-mata. Ontem uma vitória que o Palmeiras não correu susto. Gostaria só de destacar o Alan, que para mim foi o melhor jogador ontem do Palmeiras em campo. Praticamente todas as ações do Palmeiras passaram pelo pé deles. E o Flaco Lopes, né, e o Sousa fazendo aí os gols, sendo protagonistas aí do jogo. O Palmeiras acabou fazendo então os gols, acabou jogando daquele jeito Palmeiras que a gente está acostumado. Depois do terceiro quarto do jogo, mais ou menos sofreu aquela pressão, mas a defesa garantiu aí o resultado. Agora fica tranquila a vida do Verdão pela Libertadores, jogando 2 jogos em casa para concluir a missão, né, Júlio? Sim, o Sousa ganhou o gol, né? Porque o passe que o zagueiro do Sporting Cristal deu para ele fazer o gol ontem foi coisa de craque. O Palmeiras fez ao contrário ontem, né? O Palmeiras começou o jogo mais devagar, segurando mais, e depois que saiu o gol se soltou, a partir dos 30, 32 minutos do primeiro tempo. Aí o Palmeiras fez o gol, começou a tomar conta da partida. A chamada técnica foi primordial. Depois do pedido técnico ali, que é mais ou menos como no basquete, que acaba acontecendo, o Palmeiras mudou. A pausa para hidratação, né? O Palmeiras acabou mudando, conseguiu fazer um belíssimo gol, um bonito gol do Flaco Lopes. Pegar aquela bola no alto de primeira, dar uma chapada, é bem complicado. O Alan jogou bem, eu destaco também a boa atuação do menino Arthur na lateral esquerda, jogou muito bem ontem também. E pelo que foi o jogo, pelo que o Palmeiras vinha jogando, foi um bom jogo do time do Palmeiras, uma boa atuação do Palmeiras. Deu uma decaída normal aí no final da partida com as substituições, né? Que o Abel fez até para poupar alguns jogadores para o duelo de domingo no Campeonato Brasileiro, já com o resultado decisivo. E outro detalhe, né? A situação do gramado ontem lá do estádio também fez com que o jogo não fosse tão melhor assim para o time do Palmeiras, mas do jeito que foi, do horário que foi a partida, né? 5 da tarde lá, na diferença do horário para Brasília. O resultado foi bom, o Palmeiras está classificado, o Palmeiras deve vencer os 2 próximos jogos em casa, que é contra o Cerro e contra o Júnior de Barranquilla, fechar a primeira fase com 14 pontos. Bom, brilhante assim não foi, mas foi um bom resultado para o Palmeiras sim. Lanza, vamos falar sobre a sua impressão. O Abel do Ferreira jogo. deu uma entrevista coletiva dando um cutucão no Lanza, viu? Não, e depois a gente vai repercutir sobre tudo que o Abel... Tem muita coisa sobre o Abel da coletiva e também ali aquele gesto de amizade entre ele ali e o Flaco Lopes, um gesto de carinho. Né, Lanza? Vamos lá falar do jogo primeiro. Segundo ele, relação de pai para filho. Com todo respeito ao Abel Ferreira. Mas você sabe que eu tenho uma interpretação mais ou menos nesse ponto do negócio, mas vamos falar sobre isso já já. Tá bom, então. Eu discordo completamente, mas tudo bem. Deve ter sido a educação que eu recebi. Mas vamos lá. Falou que eu recebi uma educação lixo agora, hein? Você viu? O cara agora foi na medalhinha. Eu não vou deixar pra eu vi foi devidamente educado. É o Abel. Quem falou que é relação de pai pra filha é do Abel. Ah, então Não, o Diniz tinha relação de pai para filho com o Tietê e olha só como é. Perninha, né? Deve ter sido diferente. Alô, Dr. Jefferson, aquele abraço. Dr. Jefferson, Dona Helena, aquele abraço. Bom, vamos lá. Até me desconcertei agora. Não, Lanza, pelo amor de Deus, eu precisava saber, né? Não, mas foi o Abel que falou. O Abel, não, relação de pai para filho. Você vai me desculpar, eu não concordo nem um pouco. Começar a cumprimentar você assim. Mas tudo bem, não. Louco, bicho. Brincadeira, né? Chegar na rádio cumprimentando os outros assim. Além de ser, assim... Eu vou explicar. É falta de educação, no mínimo. Mas ok, não vou ser tão puritano. Vai, segue o jogo. O Palmeiras ontem jogou bem. A equipe do Palmeiras, que vinha jogando mal, e todo mundo sabe aqui que eu sou crítico quando o assunto é Palmeiras. Mas ontem a equipe Alviverde conseguiu jogar um bom futebol. De fato, concordo muito com o que o Alan fala, na parada técnica o Abel melhora o time. E ali a equipe do Palmeiras cresce de produção. O Flaco Lopes faz um golaço, gol de centroavante, sem pulo, finalizando muito bem. E ali abre o caminho para boa vitória do Palmeiras. Depois teve o gol no segundo tempo que deu 2-0. Mas a equipe do Palmeiras jogou um bom futebol
perto do que a partida poderia oferecer ali. Uma partida fora de casa, a gente sabe que é muito complicado jogar fora de casa na Libertadores, com um gramado horroroso, um pasto. Os campos do futebol amador daqui de Bauru conseguem ser melhores do que o gramado ontem à disposição Mas exagera também. do Palmeiras. Peraí também, né? O Mirante Ferroviário é melhor. Só o Mirante também, mas o Mirante é do Amador de Bauru. Edmundo Tá Kobe, melhor. né? Não, é que aí o Edmundo Kobe é da prefeitura e a prefeitura não cuida de nada aqui em Bauru. Né? O Mirante Ferroviário, como é particular, os caras cuidam bem lá. E de fato, o Mirante Ferroviário tem um gramado melhor do que o de ontem do estádio lá no Peru. Mas é importante ressaltar a melhora do Palmeiras. Porque um time que estava jogando tão mal, o Palmeiras ontem criou boas oportunidades. E eu discordo muito de quem fala que falta eficácia do Palmeiras. O Palmeiras não cria tanto. Pra mim o problema tá na criação. O ataque do Palmeiras, inclusive, é quem tá segurando o Palmeiras tão bem no Campeonato Brasileiro. Se não fosse tão eficiente, o time já teria perdido pontos preciosos e já teria abandonado a liderança do campeonato. Ontem criou bem. Ontem foi uma boa partida, gostei. E pra finalizar sobre o jogo, quem é o pai da criança pela contratação do Chefité? O cara não olhou pra base e viu esse moleque Arthur jogando? Que é inacreditável um time gastar 5 milhões de dólares pra contratar um cara como o Chefité, tendo na base esse moleque Arthur. Esse moleque tá fazendo o palmeirense não ter saudades do Joaquim Piquerez. O Piquerez é muito melhor e tem que ser titular do Palmeiras, não tô falando isso. Mas na ausência do Piquerez, Não tá fazendo o falta. Arthur não tá fazendo o torcedor do Palmeiras. Ai, meu Deus do céu, hoje nossa lateral esquerda é um problema. Não! Passa a ser solução, inclusive. O Arthur tá jogando muita bola. Eu juro por Deus, eu queria saber quem que é o pai da criança na contratação do Chefité. Porque é inadmissível você ir na Escócia contratar o tal do GFT por 5 milhões de dólares, tendo o Arthur comendo a bola da base. Cara, um nome que me vem na cabeça, rapidamente, só saindo do que eu quero falar sobre o Abel, e o assunto é o Palmeiras. Mas o lateral, o Juba do Bahia, como na lateral esquerda, não é um grande lateral? Eu gosto. Tá lá no Bahia, assim, um time... Pra mim é injustiçado, inclusive. Eu também acho. Você Mas você vai falar que tem que ir pra Copa, porque se o Luciano eu tô falando, tipo Juba, assim, um time igual Palmeiras, Flamengo, tentar tirar do se o Bahia. Luciano Juba jogasse no Corinthians, no Palmeiras, Iria pra seleção. no Flamengo, no São Paulo, não, ele iria concordo, pra mas seleção. não pra Copa, mas teria Mas sido ele experimentado. Experimentado eu acho que seria. Num ciclo que a gente teve inúmeros caras e ninguém se afirmou, o Juba teria pelo menos testado. Até o Rony foi testado, gente. Não, mas era uma outra época, Lance. A seleção não tinha treinador. Mas foi. Mas foi, mas a seleção não tinha treinador. Não, foi. Era o Ramon Menezes. Nossa, você tem saudade? Cara, a seleção brasileira também já teve seus caras tempos, de hein? diário, não. Os caras de glória. diário da Não, gente nesse foi ciclo. zoeira, Nossa cara. Senhora. Foi Pelo zoeira. amor de Deus, cara. Ali foi um negócio de louco. Vamos falar um pouquinho também da coletiva do Abel, onde um dos motivos que me chamaram a atenção, aí vocês vão complementando aí pra mim, por favor, time, foi o fato dele reclamar do calendário brasileiro, que ele já tá aqui há 5 anos e não se acostumou ainda do calendário, e ele falar que o calendário é errado, eu concordo, só que é errado pra todo mundo. Ele quer pintar a oma de que o calendário é ruim pro Palmeiras e que os outros times são beneficiados. Inclusive ele quis mais uma vez cutucar o Flamengo, falando que o Flamengo conseguiu trocar jogo, só que a CBF o desmentiu, porque falou que o Palmeiras formalmente não fez pedido pra adiar o jogo, que o Palmeiras queria. O Palmeiras agora, se vocês podem até me lembrar, vai ter 5 dias de descanso. Ninguém vai ter 5 dias de descanso. O Palmeiras jogou agora na terça, mas vai ter 5 dias. Então o calendário, ele é errado, o brasileiro, mas é o que tem, entendeu? É pra todo mundo, e já faz 5 anos que ele tá aqui. Reclamou bastante disso, do calendário, falou que o Bayern de Munique, se viesse pra cá, ia passar apuros, coisa parecida, aquela coisa toda. Eu fico imaginando se ele fosse técnico do Bayern de Munique, se ele ia conseguir fazer o Bayern jogar do jeito do Bayern. Também tem essa outra questão. E depois a gente vai entrar no Flaco Lopes. Comenta um pouco aí, pessoal, essa entrevista, quais foram os highlights aí que vocês veem das coisas que ele falou. Sim, sim. O nós João de Papa temos? pode até Ótimo. colocar no ar aí pra Vamos gente lá. ouvir. Vamos ver. Vamos ouvir então, Abel. A gente dos mídias deve saber melhor que eu. Eu gostava que me dissesse
Quem é a equipa que joga bem e de forma consistente no Brasil, com este calendário que nós temos? Se vocês me disserem, porque são vocês a imprensa que falam. Vocês viram quantos torcedores estavam no último jogo em casa? Viram? Não viram o estádio vazio, pois não? Portanto, eu já disse aos nossos torcedores o que é que, de um modo geral, podemos todos contar pela parte da imprensa. Eu quero que vocês me digam quem é que está a jogar bem de forma consistente. É o São Paulo? É o Corinthians? É o Santos? É o Cruzeiro? É o Flamengo? Ou nós olhamos para o momento? Eu não faço avaliações para o momento, senão eu tenho que concordar com o que o Luís Henrique disse sobre as opiniões. Sabe o que é que ele disse? Mas eu costumo dizer aqui, mas ele tem razão, o Luís Henrique, treinador de Paris Saint-Germain. Há muitas opiniões. O que nós vamos continuar a fazer, como sempre fizemos, porque a torcida conhece o treinador, falar de consistência, falar de trabalho e falar do contexto. Nós não podemos criar frangos e querer comer picanha. Eu já vi o Lula falar de comer picanha e criar abóbora. Agora, frango, pelo menos, melhor que igual quem vende carne de pombo falando que é frango. Tem isso por aí? Pega uma pena esse cara não tá preso? Não tá preso. E pega uma pena e faz de travesseiro falando que é de ganso suíço. Existe isso? Existe. Nossa senhora. Digo que não é tão longe não, hein? O Brasil não é para amadores realmente, hein? Pelo amor de Deus. Você quer a tela do Lanza ali, viu? E aí, gente? Vamos lá, e o Abel? Vamos lá. Ô, Abel Ferreira, meu querido, você perguntou, eu até provavelmente vazou a minha resposta. Quem é que joga um futebol consistente no Brasil? O Flamengo. O Flamengo joga esse futebol. Ah, não é o líder. Mas a cada rodada que passa, a cada dia que passa o trabalho do Léo Jardim, fica claro que um momento ou outro, o Flamengo vai ultrapassar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. É claro e cristalino para qualquer um que entende um pouquinho mais de bola. Que consegue perceber que a bola não é bolinha para lá nem bolinha para cá. Que futebol é um jogo jogado com estratégia, com técnica, com a parte física, com a parte tática. Qualquer um que tem um conhecimento, uma percepção de futebol, pouquinho só, consegue perceber que mais cedo ou mais tarde, o Flamengo vai atropelar o Palmeiras. Porque você, Abel, fica nesse discurso raso. O teu trabalho no Palmeiras, infelizmente, há algum tempo, é raso. Você que chegou aqui com tanto conteúdo, mostrando tanta coisa, o trabalho hoje do Abel se limita a chutão. Se limita a chuveirinho. E numa partida que o Palmeiras foi bem, a gente vai ter que fazer essa fala aqui. Ele joga porque assim, falou o jeito dele besteira. jogar é esse, cara. O gol do Flaco Lopes foi chutão? Não, ontem o Palmeiras jogou bem. Ontem o Palmeiras jogou bem. Mas por que a gente tá tendo que falar isso? Porque falou besteira na coletiva, o seu Abel. Não sabe ficar quieto. Porque não aguenta crítica. Vai falar que o trabalho do Abel esse ano tá bom? Que o time do Palmeiras tá jogando um baita futebol? Ah, mas é líder do campeonato, Lanzoni. Por conta das individualidades. Porque o Carlos Miguel tá fechando o gol. Mas até quando isso vai acontecer? Até quando a sorte vai sorrir pro Palmeiras? Como sorriu na última rodada do Campeonato Brasileiro? Com o empate no último minuto do Vasco pra cima do Flamengo? É só isso que eu quero que entenda. E assim, mas o poderio financeiro do Flamengo, o Palmeiras tem o mesmo poderio financeiro. E o Palmeiras contratou muito bem. Precisa mostrar mais trabalho, Abel. Lanza, esse é o Abel, Lanza. O Abel é isso, ele funciona o time dessa forma, o esquema dele é esse, sem brilho e brilhos, ele vive de brilhos individuais. Já citei por aqui, Hendrick já foi esse cara, o Vitor Roque estava sendo esse cara, o Estevão já foi esse cara, sempre tem isso, mas o jeito do Abel jogar é esse, não espere outra coisa. E sorte, não acho que é sorte não, 5 anos de trabalho dele tendo sorte, eu acho que não é por aí. Eu queria ter essa sorte. E assim, não é sorte, você gente. pode até reclamar é o esquema dele, que não é um tipo futebol bonito, é isso. E assim, apesar de raios, de individualidade. De não jogar um futebol bonito e essas coisas, não dá pra reclamar, ele entrega resultado. Claro. O cara tá a 14 jogos sem perder, tá na liderança do campeonato, ganhou o Campeonato Paulista, é o Classificado favorito na em qualquer campeonato que entrar, na Copa do Brasil tem vantagem, na Libertadores tem vantagem, então assim,
ele entrega resultado. Futebol bonito, não sei se ele vai conseguir entregar, mas ele tá entregando resultado. No final das contas, o torcedor quer o quê? Resultado, título, jogando bem, jogando mal, não interessa. O Flamengo do ano passado não jogava um futebol brilhante também com o Felipe Luiz e terminou campeão de tudo. Assim, tem gente que acha que vai pegar as peças, vamos supor, aquele time de 2019, naquela época, não envelhecido agora, botar na mão do Abel e ia jogar como o Jorge Jesus. Não ia. Não ia. A verdade é essa. Eu vou assim, só dar um... Essa história que o Ia ser campeão, ia ganhar, mas do jeito Abel. Um pitaquinho nessas falas que o Abel dá aí nas entrevistas coletivas. Quem joga mal, segundo os torcedores do Palmeiras? Jogadores, correto? Jogadores também tem. Se joga mal, tem culpa. Sim, lógico. O jogador pode demonstrar. O Abel Ferreira vai lá e fala essas coisinhas dele pra ninguém falar do elenco do Palmeiras. Você já viu alguém chegar num programa de esporte, qualquer programa, criticar um jogador do Palmeiras? Ele cria cortinas de fumaça, sempre. Ele vai lá e coloca nas costas dele. Ele fala essas pataquadas dele aí pra falarem dele e não falarem dos jogadores dele. Ele blinda os jogadores dele quando o time vai mal. Ele joga, queira ou não, ele joga toda a responsabilidade pro lado dele. Mal. Por que Mas você tá descendo a madeira no cara aí? Eu tô descendo a madeira pelas não tá respondendo? Pela besteira que Pois ele é, falou. Lanz, ele fala as Ontem besteiras. jogou bem. Você tá falando dele. Ninguém tá falando dos jogadores do Palmeiras. Mas ontem Mas tinha o que o Lanza quer dizer é o seguinte, ontem jogou bem. é que ontem ele não precisava criar essa cortina de fumaça, É, porque mas ontem ele seria fala. só elogio ao time. Mas ele faz isso. Ele faz isso. Hoje a pauta seria, o Palmeiras jogou bem contra o Sport Mas Cristal. às vezes fora aí de viria casa. também com uma crítica. Mas às vezes ele crítica faz ao trabalho isso, dele. porque Fez vão a começar a primeira boa partida elogiar. na Libertadores. Vão começar a elogiar, o time jogou bem isso, jogou bem aquilo, depois o time faz um péssimo jogo contra o Remo, vem a paulada de novo. Ele Mas- mantém as falas dele pra blindar o elenco, Lan. Mas o time tem que jogar bem todo santo jogo, filho. Mas não vai acontecer. Mas não vai acontecer com ninguém O time isso, tá Lan. jogando Você bem. tá- Nenhum time vai O jogar bem Flamengo todo jogo. empatou com o Vasco no último minuto do jogo. Mas Ele jogou... já criou até pra você a narrativa de que a culpa é do calendário, Gente, do Palmeiras não apresentar um bom futebol. Ele falou ontem Gente, sobre isso. Gente, vamos lá. Se tem uma coisa que o Abel Ferreira não é burro. Gente, Não. vamos lá. Vocês Isso me aí ele não é. perdoem, mas é muito pouco um cara que é treinador do Palmeiras. Muito e não é pouco, treinador do Lanza. Bala Amistoso. mas futebol. O time é assim, líder ó. do Campeonato Lanzoni, Brasileiro. quando o É Palmeiras líder do jogou grupo da Cara, Libertadores. Quando o Ele Palmeiras te é treinador do encantou, Palmeiras. Lanzoni? Quando o Palmeiras te encantou com o melhor futebol do Brasil? O Palmeiras, Durante meses. o Palmeiras que venceu o seu Flamengo na Libertadores de 21. Encantou? O Palmeiras Jogava que mais bola do que o Flamengo? O Palmeiras Não. que Não ganhou, jogava mais, não. que ganhou a Libertadores de 20. Ganhou num tropeço Não, do erro. seu jogador agora, num erro Vocês individual. Vocês tomaram uma tática, era pra ter tomado 3-0 só no primeiro tempo. Vocês ficam aí até hoje chorando por causa do tropeço do Andréas, que agora veio pro lado certo da história. E detalhe, Mas né? é o seguinte, aquele Palmeiras, Aquele que jogo não era terminou melhor que o empatado, né? Flamengo, não era melhor que o 90 Flamengo, minutos termina empatado. mas jogava bola. É isso que eu tô querendo dizer. O time do Palmeiras tem hoje armas melhores do que aqueles times e joga um futebol mais pobre. Não, é isso que eu quero que você entenda, que ele vai jogar Só que assim. o resultado acaba sendo o mesmo. O time tava na final da Libertadores ano passado. foi? Mas em Ganhou 20 o Paulistão esse Qual ano. foi a última derrota do Palmeiras na temporada? Foi pro Vasco, a 14 jogos. 2019, Flamengo de Jorge Jesus na mão do Abel seria campeão, mas não iria apresentar aquele futebol, Lanzoni. Em vi- Essa a conversa. Em 2021, Palmeiras campeão da Libertadores. Os dois times tinham jogadores piores do que o que estão hoje e jogavam futebol melhor. É isso que eu quero que vocês entendam. Com o que tem hoje, tem que jogar mais, cara. Não tem o quê? O trabalho hoje é pobre. Deixa É eu pobre. colocar o Daniel na conversa, que ele tá ouvindo, ele tá falando, o que esse bando de boçal tá falando? Que vou até ficar quieto, mas vamos lá, justifica o salário aí, Daniel. Não, o Abel dá as entrevistas porque ele não pode dar entrevista no Brasileiro, né? Então ele tem que falar do jogo que foi contra o Santos, do jogo que vai ser contra o Remo, no jogo que o Palmeiras jogou bem contra o Sport Cristal. Então ele tem que falar tudo num jogo só, mas eu concordo com o Júlio, o Abel ele é especialista em Você criar... sabe quem fazia isso? O Muricy fazia Muricy bem. Ramalho. Felipão fazia bem O repórter isso. fazia uma pergunta pra ele, ele tomava um copinho de água, E um respondia a golinho de outra. água e respondia dando uma dura no repórter. Ninguém falava do time. Ia É falar isso. dele, ele era o assunto. O Luxemburgo não teve uma vez que falou pra imprensa, você não vai manipular o que eu vou responder, eu vou responder o que eu Isso, é. quiser. Filipão falava, Filipão. desculpa, Daniel. Não, mas eu concordo. As entrevistas do Abel, boa parte delas são nesse sentido, né? Para criar ali um outro contexto de alguma coisa. Porque acaba sendo muito repetitivo. O calendário, que tem muito. Todo mundo sabe que tem muito jogo no Brasil, que o gramado é ruim. É as mesmas coisas sempre. Mas fica caindo nesse
nessa história para tirar um pouco do peso em cima do, eventualmente, alguma falha, de um jogo ruim, Sim. ou até mesmo do gesto em relação ao Flávio Lopes, né, que ele respondeu depois, né, mas eu acho que é mais para tirar assunto de outras coisas que podem ser faladas nas entrevistas. Mas, de modo geral, eu acho que o Palmeiras deveria jogar mais, ou poderia jogar mais do que está jogando, só que o que vai importar mesmo são os resultados. Com o que o Palmeiras joga hoje, neste momento, dia 6 de maio, hoje é 6, né? Dia 6 de maio, é 6 de maio, eu acho que é pouco para ganhar o Brasileiro e a Libertadores, especialmente o Brasileiro por ser pontos corridos. Mas nada vai ser decidido agora, né? A decisão é no segundo semestre, aí que vamos ver como é que vai ser a reta final dos campeonatos. E tem uma Enquanto você está assistindo esse vídeo, milhares de brasileiros patriotas estão conosco em nossas transmissões ao vivo. De manhã, das 8 da manhã até a 1 da tarde, tem Jornal da Auriverde Brasil. Para fechar o dia, tem o Primeira Página, das 5 da tarde até as 7 da noite. Notícia em tempo real, com análises especialmente feitas para você. Inscreva-se em nossos canais, @Auriverde Brasil, a voz da direita.